E aí, galerinha do café, que deixa para estudar matemática na hora que está jantando, certo? Vamos ao bloco 2, nossa missão 2 da aula 5 sobre funções compostas, certo? Note que na aula passada eu defini, eu te dei a propriedade, eu fiz alguns exemplos, certo? Eu vou intensificar esses exemplos agora. A gente vai ver que essa propriedade realmente não é válida, ainda vai continuar aquela noção de passar de um conjunto para o outro, certo? E na aula posterior a gente vai resolver alguns exercícios mais diretos para o concurso, onde a gente vai fazer algumas equações com funções compostas, certo? Eu vou dizer que para g de x, g de f de x ser igual a f de g de x, quais são as condições? Beleza? Então, basicamente é isso que eu vou fazer aqui também, já dando uma prévia. Não esqueça de fazer nossos exercícios, certo? Propostas no PDF, anotar a tua dúvida, para que no dia da live tu entre em contato com a gente, manda aí, aparece na tela e o tio aqui resolve juntamente com o professor Leandro, certo? Então bota o sangue no olho, te prepara, pega teu caderninho, anota aí os exemplos, resolve tudo, para o vídeo, resolve antes de eu elaborar a resolução, depois tu confere se está certo, beleza? Comenta aí, deixa teu like, vem-se embora. Vamos lá. Então, novamente, função composta, para ficar uma coisa bem fixa. Já está fácil isso, certo? Eu acho que já está bem na mente de vocês. Aí vamos fazer exemplos? Aula de exemplos. Coisa diferente. Não são exercícios, certo? Então eu tenho f de x igual a... Vamos ver se dá certo um exemplo aqui, maluco. 2x mais m. G de x igual a 3x. Eu quero que você me diga quem é m. Certo? Só quero que você calcule m. Se possível, eu vou colocar assim. Para que f de g de x, f composta com g seja igual a g composta com f. Não estou interessado no resultado, eu estou interessado basicamente na ideia. Como é que você vai fazer isso? Normal, você vai calcular a composta de uma, a composta de f com g, depois a composta de g com f, e aí acabou, Debré, acabou. Então vamos lá, calcular primeiro f composta com g. Isso vai dar o quê? F de g de x, que me resulta em... Quem é o f? 2x mais m. Então, 2 vezes g de x mais m. Mas eu tenho g de x. Isso dá 2 vezes 3x mais m, que dá 6x mais m. Beleza, joia! Vamos calcular agora g composta com f. Então, g composta com f de x é a mesma coisa que g de f de x. Quem é o g? 3x. Então, 3 vezes... Quem é o f de x? 2x mais m. Isso vai dar 6x mais 3m. Aí eu quero que essas duas coisas sejam iguais. Então eu vou igualar. Que coisa maravilhosa. Então eu tenho 6x mais m igual a 6x mais 3m. Resolve normal, vou passar esse para cá e esse para lá. Então eu vou ficar com m. Você já notou aí de casa, você que é esperto, que isso vai dar zero, mas tudo bem. 3m e 6x menos 6x. Então vai ficar menos 2m igual a zero, mas aí não tem o que fazer, m tem que ser zero. Então o que é que eu estou te dizendo? Se o m for zero, a composta da função f com g é igual à composta da função g com f. Vamos conferir isso? Anota aí, tira seu print, esperei, volta, ok, tirou. Tá jóia. Então vamos lá, eu vou deixar, ó, nota, tira o print daí, anota primeiro, depois tu volta no vídeo, certo? Que eu vou apagar para conferir. Nota que eu já achei que o m é zero. Agora eu vou te mostrar realmente que isso é verídico. Vamos lá? Apagando. Tcharam! Vamos lá.
Então, vamos ver se isso aqui satisfaz. Composta de f com g. O m já é zero, então esquece. Vou compor essas duas funções. F composta com g de x é f de g de x, que vai dar 2 vezes, quem é o g? 3x. Isso me deu 6x. Beleza. Vamos calcular agora g composta com f. G composta com f de x. Isso é g de f de x. Isso vai dar, quem é a g? 3x. F de x, quem é o f de x? 2x. Então, isso vai dar 6x. Ó, que maravilha. Joia, deu igual. Se você colocar qualquer outro valor de m, a composta não vai dar igual. Bora ver? Então, por exemplo, se você colocar m igual a 1, você tem que f de x agora passa a ser 2x mais 1. Então, f composta com g de x é f de g de x, que vai dar, quem é f? 2x mais 1. Eu coloquei m igual a 1. Então, 2 vezes gx mais 1. Mas o gx, opa, que trava-língua. O gx é 3x, então vai dar 6x mais 1. E se você fizer g composta com f, vai dar g de f de x. O g é 3x, então 3f de x, que dá 3 vezes 2x mais 1, ok? Mas aí você faz a distributiva, o chuveirinho do tio Léo. Isso dá 6x mais 3, ó. Te liga nessa, boy. Não deu igual. Só dá igual se o m for zero. Por quê? Porque você fez a equação, parou de comer aí, fez a equação, igualou e ficou tudo tranquilo, achou o valor de m. Pode dar uma equação de segundo grau, professor, quando eu igualar isso aqui? Pode, mas você já está munido de formas de resolver. Você agora já sabe fatorar, aprendeu a aula passada, certo? Você sabe resolver por Bhaskara, você sabe soma em produto, você sabe a relação de Girardi, dois números que multiplicando DC e somando deu o oposto de B. Isso é válido quando o coeficiente A da equação de segundo grau for 1, ou menos B sobre A e C sobre A, soma em produto, quando o coeficiente for diferente de 1. Beleza? Você sabe responder. Mas na segurança vai para o Bhaskara, não tem estresse. Mais exemplos? Vamos lá. E eu quero agora que você, se possível, desenhe o gráfico da função. Mas preciso, claro, várias questões são de você conseguir desenhar o gráfico. Então vamos lá. Eu vou fazer a composição de uma função. Eu quero que você, se der, a gente juntos, desenhemos o gráfico, determinemos o domínio, a imagem e dizer se essa função par, ímpar, injetora, bijetora, sobrejetora. Por que isso? Porque na aula seguinte, não nessa, certo? Na aula 6, eu vou precisar saber se a função é injetora, bijetora e sobrejetora para que eu possa inverter as funções. Mas vamos lá. Então, exemplo 2. Olha como está bonita a letra. Eu tenho f de x, 3x ao quadrado. Eu tenho g de x, x sobre 1 sobre x, vamos fazer assim. 1 sobre o módulo de x. Vamos fazer essa maravilha aqui. Ok. Eu quero que você faça a composição, f com g, depois g com f. E determine para mim domínio, se é bijetora, tarará, tarará, tarará. Vamos lá? Então, f de g de x. Maravilha. 3x ao quadrado. Isso aqui é g de x, vou até colocar aqui. Você só está substituindo, ó, no lugar do x ao quadrado. Isso vai dar 3, que multiplica 1 sobre o módulo de x ao quadrado. Usa a propriedade, esse ao quadrado, esse ao quadrado. Isso dá 3 que multiplica 1 ao quadrado e módulo de x ao quadrado. Aí agora você lembra a propriedade que eu botei para você na aula passada. Eu disse que o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que o módulo do x ao quadrado estando dentro, que é a mesma coisa que x ao quadrado. Eu anotei isso como propriedade, certo? Então vamos usar agora. Beleza, tá joia. Vamos apagar isso aqui. Então eu tenho a minha função como sendo 3 em cima e embaixo x ao quadrado. Módulo ao quadrado
é igual a módulo ao quadrado dentro, que é igual a só o número que está dentro do módulo ao quadrado. Eu anotei aqui. Mas o fato é que eu cheguei na função f composta com g nessa maravilha aqui. Beleza. Eu quero que você me diga agora se ela é bijetora, injetora e me determine o domínio dela. E a imagem também. Não desenho o gráfico agora não. Primeiro teste, vamos lá. Domínio. Qual o domínio dessa função? Fácil, né? O denominador não pode ser zero. Então eu tenho que ter x ao quadrado diferente de zero. Certo? Isso implica o quê? X diferente de zero. Qualquer número diferente de zero aqui vai me gerar uma imagem. Tranquilo, joia, beleza. Maravilha. Imagem. A imagem qualquer real, vamos lá. Qualquer número que eu colocar aqui dentro vai dar positivo. Então, a imagem dessa função são os reais positivos. Então, a imagem seria R mais não nulos. A gente tem uma apostila que ela já está em fase está na gráfica já, certo? Então, tem tudo isso lá. Como é que você lê isso? Reais não negativos, porém não nulos, então os reais positivos, certo? São os números que começam 1, tem alguma coisa antes, mas que não pega o 0, tem alguma coisa depois, 2, 3 e assim por diante, certo? Aqui no meio tem vários números, por exemplo, 0.1, 0.2 e assim por diante. São os reais. Mas o fato é que a imagem é essa aqui. Outra pergunta, essa função ela é injetora? O que é uma função injetora mesmo? É quando eu te dou dois números de domínio diferente e obrigatoriamente eles têm que gerar duas imagens diferentes. A gente já falou várias vezes sobre isso. Ou reciprocamente, eu te dou dois números iguais e ele tem que gerar duas imagens iguais. Vamos lá? Como é que você faz isso? Bota um exemplo. Então, se eu calcular o f não, no caso aqui, na composta, que eu vou chamar de h, se eu calcular o h de 1, isso dá 3 sobre 1 ao quadrado, que vai dar 3 sobre 1, que dá 3. Beleza. Se eu calcular agora o h de 2, isso vai dar 3 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 3 sobre 4. Tranquilo, até aqui ela aparenta ser injetora. Mas se eu calcular agora o h de menos 1, ela vai dar 3 sobre menos 1 ao quadrado. Isso vai dar 3 sobre 1, porque menos 1 ao quadrado é 1, que vai dar 3. Aqui você já matou que ela não é injetora. Por quê? O h de 1 deu 3 e o h de menos 1 deu 3. Se você calcular o h de menos 2, também vai dar 3 sobre 4. Então, ela vai ser tipo simétrica, certo? Ela seria uma função ou par ou ímpar. Ela vai ter essa propriedade. Mas o fato é que ela não é injetora pela essa propriedade aqui, ela não satisfaz. Então, nesse exemplo aqui, a gente compôs a função, determinou o domínio, determinou a imagem, fizemos uma breve revisão sobre o conjunto numérico. Sempre que eu tiver esse símbolo aqui, eu estou excluindo o zero, certo? Eu leio não nulo. Não esquece disso. E daí a gente lembrou o que é a função injetora. E aí você já sabe, se ela não é injetora, vou colocar o não aqui, ela não é, por consequência, bijetora. Porque o que é bi? 2. Então, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Eu nem preciso mais saber se ela é sobrejetora, porque eu já sei que não é bijetora. Então, a função também não é, vou colocar aqui, bijetora. Tá joia, fácil, facinho, facinho, facinho. Vamos fazer mais alguns exemplos? E aí, na mesma linha, certo? Eu quero o domínio, se possível a imagem, eu quero que você me diga se é injetora, bijetora ou sobrejetora. Acho que foi o exemplo 2, eu acho. Sei lá, bota 2 aqui de novo. Vamos supor que eu tenho a função f de x agora, igual a 2 elevado a x, ó que maravilha. E eu tenho a função g de x igual a
raiz de x, não. X ao quadrado menos 3. E eu quero que você faça, primeiramente, f composta com g de x. A gente já sabe a mesma coisa. F de g de x, que é o f? 2 elevado agora g de x. Que beleza! Então eu tenho 2 elevado, quem é o g de x? X ao quadrado menos 3. Tá joia, né? Pergunta, essa função tem zero? Não. Certo? Por que não tem zero? Eu não consigo obter um valor aqui para que essa função resulte em zero. Ah, professor, mas em cima não pode ser zero. Se eu colocar raiz de 3, não vai ficar raiz de 3 ao quadrado dá 3 menos 3 não dá zero? Dá zero em cima. Mas quando eu levar 2 a 0 dá 1. Então, a função exponencial ela não tem zero. Agora, se eu colocar, por exemplo, 2x menos 1, aí essa função aqui tem zeros por causa do menos 1. Certo? Mas não é esse o interesse aqui no momento. Beleza, eu cheguei nessa função. E aí a pergunta é, qual é o domínio dessa função? Qualquer número? Sim. Qualquer número. Mas qual é a imagem? Bom, ela é exponencial, a gente viu isso na aula passada. Se é exponencial, não esqueça, qual é a imagem? É os reais não negativos. Então, o gráfico dela, crescente ou decrescente? Olha como a gente revisa coisa. Essa função é crescente ou decrescente? Crescente. Por quê? Porque a base dela é maior que 1. Quando é que é decrescente? Se estiver entre 0 e 1. Joia? Ok. Então, o gráfico dela, qual é o ponto de corte sempre de uma função exponencial? O ponto 0 e 1, porque a imagem do 0 vai ser 1. Mas nesse caso aqui professor, se eu botar 0 aqui, presta atenção, se eu botar 0 aqui, vai dar 0 ao quadrado menos 3, aí não vai dar, certo? Então, essa função passando 0 em 1 passa quando? Quando aqui for raiz de 3, certo? Porque raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 3 vai dar 0, e aí a imagem vai dar 1. Mas o fato é que o gráfico é crescente e é algo mais ou menos desse tipo aqui. E aí ela vai se aproximar, deixa eu tentar aqui, ela vai se aproximar indefinidamente do eixo das abscissas, porém nunca vai tocar. E aí uma função que tem essa característica de se aproximar infinitamente de uma reta, mas não tocá-la, eu chamo de função... eu chamo de uma função que tem uma assíntota, nesse caso é uma assíntota horizontal. A gente já falou sobre isso também. Joia, maravilha. Vamos compor agora G com F. Sim, outra coisa, essa função é bijetora ou injetora? Bijetora ou injetora? Perdão, essa função é injetora? Interrogação. E é injetora? Interrogação, certo? Quero que você me diga se ela é bijetora e injetora. Nota que se a questão te perguntar se é bijetora e você já souber que ela não é injetora, acabou o problema. Tá, beleza. Vamos embora. Dica. Dica para você saber se uma função, lembrei agora, se uma função é injetora, dado, o seu gráfico. Agora não esquece disso, ok? Agora sim. Ó, eu tenho essa função, vamos lá. Eu tenho essa função. Eu tenho essa função. Eu tenho essa função. Vamos embora endoidar mesmo agora. E eu tenho essa função. Pronto. Ficou bonito? Não, né? Mas tudo bem. Eu quero que você me diga agora, só pelo gráfico. Agora é que lascou tudo. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma lei de associação. Eu tenho f de x, a função, mas eu tenho só o gráfico. Eu não tenho dizendo se é 2 elevado a x, x ao quadrado, tarará. E eu quero que você me diga se elas são injetoras ou não. Primeiro, esses gráficos aqui, essa loucura que eu fiz, são funções? São. Porque se você traçar retas vertical, só vai tocar em um ponto. Isso a gente já viu. Chama-se teste da reta vertical. Beleza. Mas e aí, para ser injetora, eu também tenho um teste de reta,
que eu vou chamar de teste da reta horizontal. E você mata qualquer tipo de questão. E o que vai ser esse teste da reta horizontal? Você vai traçar retas horizontais agora ao gráfico, e se ele tocar em mais de um ponto, a função já não é injetora. Então, se eu traçar aqui, ó, são infinitas retas. Toca em quantos pontos, pelo menos? Nesse. Interprete comigo agora. Se eu descer aqui, para um domínio, eu tenho um x1, aqui um x2, aqui um x3 e aqui um x4. Todos esses camaradas aqui têm as mesmas imagens. Porém, cada um desses camaradas são diferentes. Então, eu tenho elementos diferentes gerando a mesma imagem. A função não é injetora. Se você fizer ali, ó, mesma coisa, pode traçar várias. Pega, por exemplo, aqui. Eu tenho dois elementos diferentes. Um x1 aqui, um x2 aqui. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Para a mesma imagem. Também não pode acontecer. Agora, se eu traçar nessa, ó, só vai tocar em um ponto. Então, quando tocar em apenas um ponto, a reta horizontal, aí eu tenho a minha função injetora. Então, essa é a injetora. Por quê? Dois elementos diferentes aqui, ó, x1, x2, estão gerando imagens diferentes. Nesse aqui, não. Nesse aqui também não. E nesse? Ó, esse gráfico ficou horrível, né? Mas tudo bem. Ó, você traça assim, mas isso aqui não vai dar mesmo. Pense, quantos pontos tocou? 1, 2, 3, 4, danou 5, 6. Não é injetora nunca, certo? E naquela ali? Pode ficar à vontade. Ó. Essa aqui gerou uma imagem, esse aqui gerou outra imagem, esse aqui é o gráfico da função exponencial, gerou outra imagem. Então, esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui é, esse não, esse é. Beleza? Então, como é que é o teste da reta horizontal? Você vai botar à vontade reta horizontal. Se tocar o gráfico em mais de um ponto, já não é injetora. Se em todas as retas que eu traçar só tocar o gráfico em um ponto, ela é injetora. Qual a justificativa? Quando toca em mais de um ponto, eu tenho domínios diferentes, elementos de domínio diferente, perdão, gerando a mesma imagem. Então, você já sabe o teste da reta vertical e o teste da reta vertical, professor. Dá certo? Dá, ó. Arrocha aí. Agora bagunçou mesmo, ó, beleza? Se você notar, só toca o gráfico em um ponto. Em todos esses gráficos que eu desenhei aqui, só toca em um ponto. Ó, pode fazer aqui. Nesse aqui é porque ele deveria estar mais para cá, certo? Mas tudo bem, vai tocar em um ponto. Nesse aqui também e nesse aqui também. Então fixe essas duas coisas que vai te ajudar bastante, certo? Vamos fazer mais um exemplo? Eu ia fazer um exemplo com isso aqui, né? Eu lembrei disso aqui que foi a dica. Deixa vocês tirar seu print. Tirou? Joia! Beleza. Palmeiras não vai errar nada esse ano. Vamos embora. Vamos compor agora G com F, depois de eu ter dado essa dica. G composta com F de X. Mesma coisa, gente, não tem erro. G de F de X. Quem é o G? X ao quadrado menos 3. Então vai ficar F de X. Ficou ruim. Ao quadrado menos 3. Então, quem é o F de X? 2 elevado a X. A ao quadrado menos 3. E agora como é que faz? 2 elevado a x ao quadrado. Fácil. Ó, 2 elevado a x ao quadrado, pensa comigo. Se eu tiver 2 elevado a 1 ao quadrado, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 1 vezes 2, que vai dar 4. Se eu tiver 2 elevado a 2 ao quadrado, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2. Estou usando a propriedade. 2 à quarta, que dá 16. Então, acabou, não tem muito o que fazer. Ou você pode pensar assim, 2 ao quadrado elevado ao quadrado é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Aí você repete a base e soma os expoentes. Vai dar a mesma coisa. Certo? Maravilha. Então, nesse caso, eu vou ter
2, isso aqui vai dar o quê? 2x menos 3. Essa função aqui é a composta de g com f. Beleza? E aí eu te pergunto novamente, essa função é crescente? É. Agora, qual é a diferença principal, primordial, dessa função aqui para essa função aqui? Essa tem 0? Não. Essa tem? Tem. Essa função tem 0. Por quê? Em algum momento lá no espaço, essa maravilha aqui vai dar 3. Não sei quando, mas vai dar. Quando eu tirar 3, eu vou baixar meu gráfico. E ele vai tocar o eixo x. Mas se eu tirar daqui, aí o gráfico não tem. Qual o domínio? Qualquer valor que eu colocar para x. Qual é a imagem? A imagem são sempre os reais positivos. Ah, mas tem o menos 3. Aí já não é mais os reais positivos, porque o gráfico vai baixar. E eu vou ter imagem negativa. Então, passa a ser os reais, beleza? Então, não é que a função exponencial ela não tenha raiz. Ela tem raiz quando eu adiciono coeficientes constantes a mais. 1 mais 2 vai subir, né? 1 menos 3, 1 menos 10, menos 20. Mas a função em si, a elevado a x com a diferente de 0, a maior que 0 e diferente de 1, porque se for 1 vai ser constante, essa função não tem raiz. Agora, quando eu adiciono coeficientes a ela, aí sim, ela vai baixar o gráfico dessa função, vai para lá, ela vai descer 3 unidades, nesse caso aqui, ela vai sim cortar o x, e aí ele deixa de ser uma assíntota vertical. Beleza? Dá um pause em todos os momentos que for fazer exercício, resolve, faz a lista em PDF e até mais.